Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade com a nossa pregação do estudo do Apocalipse. Nós estamos avançando e nós estamos agora no capítulo 10, aonde a gente vai falar sobre o anjo forte e o livrinho. Isso ainda é no decorrer ainda da sexta trombeta. Então, lembrando que ainda nós estamos na sexta trombeta. Não chegamos ainda à sétima trombeta. Então, nós estamos na sexta trombeta. Na sexta trombeta, nós abordamos o segundo ai, né? E falamos também sobre os que não se arrependeram. Agora, nós vamos falar sobre o anjo forte e também sobre o livrinho. A sexta trombeta, ela veio do capítulo 9, ela passa pelo capítulo 10 e assim sucessivamente até o capítulo 11, onde a gente vai abranger sobre a medição do templo, e ainda nós vamos falar mais lá pela frente sobre as duas testemunhas, até chegar à sétima trombeta, que ainda é no capítulo 11, ok? Então vamos lá então para o capítulo 10, versículo 1 ao 3, nós vamos falar sobre o anjo forte, dando continuidade da sexta trombeta. E diz assim: E vi um outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Esse arco celeste, pessoal, não é o arco-íris, não. A forma de dizer íris é uma deusa. Ela é uma deusa grega, se não me falha a memória, é uma deusa grega, ela é uma dos egípcios. O nome delas é Ísis, é uma deusa egípcia, se não me falha a memória. Então, por isso, você que é cristão, no céu, aquele arco colorido, não se fala arco-íris, se fala arco celeste, que é aquele arco, quando Deus, após o dilúvio, ele fez uma aliança com Noé, e dessa aliança com Noé, ele fez um arco no céu. E esse arco a gente vê ainda, volta e meia a gente tem visto por aí, no céu. Então não se fala arco-íris, se fala celeste ou então arco da chuva, certo? Então, sobre a sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como as colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E põe o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Então, nós estamos lendo aqui o Apocalipse no capítulo 10, 1 ao 3. Então, o capítulo 10 do Apocalipse, ele relata acontecimentos que ainda fazem parte do segundo ai, que é o que nós estamos abrangendo desde a semana passada. Então, entre a sexta e a sétima trombetas, note que as visões de João passam do céu para a terra e vice-versa, ao longo do Apocalipse. Então, os eventos desse capítulo que desenvolve na terra, o objetivo principal desse intervalo é preparar o leitor para o toque da sétima trombeta, que dará o início ao terceiro ai e ao derramamento das 7 taças de íris. Então, nós estamos no intervalo com essa sexta trombeta, com o ai, falando sobre o anjo e mais outras coisas que nós vamos falar, provavelmente na sexta-feira, não tenho certeza, mas é um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, porque quando anunciar a sétima trombeta, vai vir ainda mais as taças da ira de Deus. Então a mensagem transmitida aqui é que o tempo está se esgotando. O mundo está vivendo seus últimos dias. O Senhor Jesus está preparado para tomar posse dessa terra e finalmente fazer justiça aos justos e injustos.
Então, o personagem principal dessa etapa é o anjo forte, que muito se assemelha ao Senhor Jesus em sua aparência, descrita lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12 ao 16. Aliás, capítulo 1, do 12 ao 16, a gente lemos lá no início, quem é recapitulada lá no capítulo 1. Vamos ver. O capítulo 1 diz bem assim, ó, Apocalipse 1. E virei para me ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E suas cabeças eram brancas como lã branca, como neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Então, aqui fala justamente do próprio Senhor Jesus. Então, o anjo forte é o Senhor Jesus. Então, como a voz de um leão, que ruge também se refere a ele, bem como o arco celeste por cima da cabeça. Mas talvez a melhor prova do que esse anjo é o Senhor Jesus está em 11:3, em que o anjo diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas. Então só Jesus poderia ter dito isso, e mais ninguém. Além disso, ele mesmo disse, no final do Apocalipse, que usou seu anjo para falar à igreja. Então, o próprio Senhor Jesus, que tem ordem, tem poder. Então, esse anjo forte descrito aqui, no livro do Apocalipse, desse capítulo 10, é o próprio Senhor Jesus. Quem é o único mais forte, mais poderoso, que é o anjo, se não é o próprio Senhor Jesus? Não há outra referência, e também alguns dizem que seria um anjo qualquer que estaria representando a Jesus. Não, esse é o próprio Senhor Jesus. É o próprio. Então, o ato de colocar o pé no mar e o outro na terra simboliza o início da tomada da posse de todo mundo pelo Senhor dos Senhores, conforme as vozes celestiais que declaram ao toque da 7ª trombeta. Então, no capítulo 11 do Apocalipse, no versículo 15, diz assim: os reinos do mundo vieram a ser nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, nós vamos falar ainda isso aqui lá na frente. Isso aqui está justamente lá na 7ª trombeta. Assim como ele venceu todos os que nele estão, também vencerão. Esse anjo forte está conosco. Seu triunfo grande é o nosso triunfo. Quem está em Cristo Jesus tem de ser mais que vencedor. Muitos cristãos são fracassados porque jamais tiveram um real encontro com o Senhor Jesus. E eles têm enchido de muitas informações bíblicas, porém nunca conheceram o seu autor. Jesus Cristo é o Senhor, não porque recebeu esse título por herança. Ele porque venceu. E aqueles que não têm o direito e obrigação de vencer todas as batalhas travadas contra as trevas, mas não sem lutas. Quer dizer, os homens, a população no dia de hoje, tem rejeitado esse anjo forte. E aí elas são fracassadas em suas vidas. Não conseguem objetivo nenhum. Por causa do quê? Porque rejeitam o Senhor Jesus. Estão rejeitando esse anjo forte. Não querem se entregar. Não querem se converter a ele. Então as pessoas, elas querem uma vitória sem lutas. Não é bem assim. Se você entregar a sua vida para Jesus, se você
aceitá-lo de fato e de verdade na sua vida, haverá lutas, haverá dificuldades, vai vencer. Porque afinal de contas, a tua vida está na mão de um anjo forte, a tua vida está na mão do próprio Senhor Jesus. Só que muitas pessoas têm rejeitado o Senhor Jesus, têm rejeitado a salvação. Muitas pessoas colocaram no trono, que seria o seu coração, seria o trono do Senhor Jesus, seria a morada do Senhor Jesus, colocaram outros deuses no lugares. O Senhor Jesus foi aquele que morreu na cruz do Calvário por você, foi ele que levou a chicotada, foi ele que foi humilhado, foi pregado na cruz, pelado, nu. E as pessoas deste mundo têm dado toda essa eficácia, tirando o poderio do Senhor Jesus, tirando o senhorio do Senhor Jesus, colocando as divindades, passando para a Maria, passando para a Aparecida, para o São Jorge, para o tal de São Bento, e etc, etc. Quer dizer, pessoas que rejeitam o Senhor Jesus por causa das religiões, têm colocado a religião acima de tudo. Mas por que fazem isso? Porque quando você se trata do Senhor Jesus, se trata de toda a obediência, de toda a reverência. Se trata de você seguir a Ele de fato e de verdade. Então as pessoas de hoje em dia, elas não querem ter um encontro com Jesus, elas não querem ter esse Senhor Jesus, mas elas querem viver uma vida de religião. Porque na religião você pode tudo. A religião pode fumar, pode beber, pode se prostituir. A religião pode tudo. A principal religião do Brasil e do mundo pode tudo. Ela libera tudo. O aborto, ideologia de gênero, o homossexualismo, aquela frase, tudo em nome do amor, né? A religião, a principal religião do mundo e do país e do mundo, ela rejeita, ela faz com que o povo rejeite o Senhor Jesus. Que você tem que seguir a Maria, porque a Maria, ainda fala que a Maria é Virgem Maria. A Maria não era mais virgem. A Maria, sim, ela foi concebida, foi agraciada pelo Espírito Santo, para que ela engravidasse do Senhor Jesus, para que ele viesse ao mundo através de uma virgem. Não tinha como Jesus vir através de um ato sexual. Todos nós, como nascemos, nós já nascemos com o pecado adâmica. Todos nós nascemos por um ato sexual de nossos pais, seus filhos, meus filhos. Eles nasceram porque houve um ato conjugal entre marido e mulher, mulher e marido. Então, já nasce praticamente, nós nascemos praticamente condenado. Condenado. Quando a gente começa a discernir o certo e o errado, depois de alguma certa idade, é você carimbar sua condenação. E aí, é só o sangue de Jesus para nos salvar, para nos limpar, para nos transformar a nossa vida. Por mais que a gente, por exemplo, uma criança hoje que nasce, se ela nasce hoje, ela já nasce condenado. Mas se ela morre, criancinha, claro que ela vai ser salva. Claro que ela vai ser salva. Mas, se ela nasceu, ela vai crescendo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, 7 anos, 8 anos, vai crescendo. Quando ela tiver aquela idade em que ela já vai saber o que é certo e errado, que já sabe mentir, que já sabe falar palavrões, etc. Então, aí sim, ela pode estar carimbando a sua condenação se não se converter quanto é tempo. Por isso que o Senhor Jesus veio para o mundo. Jesus veio para salvar o mundo, ele não veio para condenar o mundo. Só que são as próprias pessoas que estão se condenando. E esse anjo forte, descrito aqui no livro do Apocalipse, do capítulo 10,
que é o próprio Senhor Jesus, uma pessoa que se diz ser de Cristo, mas não consegue vencer, e quando acontecem os problemas, a primeira coisa que ela faz, ela blasfema contra Deus, ela blasfema contra o Espírito Santo, ela reclama. Mas por quê? Porque ela não teve um encontro com o Senhor. E aí o que acontece? As pessoas não querem Ele. Por isso que lá no Romanos, olha só, no capítulo 8, versículo 33 e 39, diz bem assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? E é Deus quem os justifica. Então quer dizer, se eu estou com o Senhor Jesus, eu não preciso me preocupar com nada. O dedo para mim, por mais que me acuse, por mais que faça um monte de coisa contra mim, quem vai me justificar é quem? É o Senhor Jesus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então quer dizer, as pessoas podem nos condenar. Por que os crentes são os mais perseguidos? Por quê? Porque os crentes, eles têm a sua vida total. Eles não dividem a glória do Senhor Jesus com a glória deste mundo. Eles não querem dividir a glória do Senhor Jesus em suas vidas com os prazeres pecaminosos deste mundo. Por isso que quando nós, que somos pregadores da palavra de Deus, falamos sobre o homossexualismo, as pessoas, por exemplo, o homossexualismo, as pessoas falam que nós estamos condenando. Nós não estamos condenando o homossexualismo. Muito pelo contrário. Quem abomina é o próprio Deus, porque isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. É o meu desafio de alertar de que esse envolvimento do homossexualismo vai levar a alma para o inferno. E eu tenho que chegar e falar a verdade, porque afinal de contas, se eu chegar e dizer que a tua Maria, a tua Aparecida vai te esperar lá no céu, eu estaria mentindo. Porque lá no céu só tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e mais ninguém. Então as pessoas rejeitam muito o Senhor Jesus. Tem rejeitado muito esse anjo forte até nos dias de hoje. Como nós vimos lá nos Ais, mesmo assim, sofrendo toda aquela tribulação, sobre a abertura das 7 cartas, dos 7 selos, perdão, a abertura dos 7 selos, o toque das trombetas, terror em cima de terror, mas mesmo assim as pessoas não vão se arrepender. E de repente, você, meu amigo, minha amiga, está me ouvindo, está me assistindo. De repente, a tua vida está por um fio, e mesmo assim, você não quer se sujeitar ao anjo forte. Por causa da tua religião, do teu ego, da sua inteligência, da tua sabedoria. A tua religião não vai te salvar. O teu padre, tua Ave Maria, cheia de graça, não vai te salvar. Muda de vida. Se converta. Para que, quando chegar esse momento aqui, você não venha ficar. Se você chegar ainda até o Apocalipse, porque não sabemos da nossa vida daqui a pouco. Vamos continuar lá. Quem nos separar do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Jesus? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para matadouro. Quer dizer,
nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos entregues todos os dias para o matador. Por isso que a gente sofre perseguições, calúnias, xinga a gente, acusa, aponta o dedo. Quer dizer, por quê? Porque a gente entregou a nossa vida para Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e aí o Espírito Santo vem e se aposta de nós, aí ele já começa a fazer que a gente, já começa a dizer aquela, como Jesus fala, e sereis minha testemunha, ou seja, testemunhar a vida do Senhor, testemunhar a volta do Senhor, testemunhar os milagres que ele faz. E aí a gente chega, prega o evangelho, convida você, chama para ir para a igreja, mas mesmo assim você resiste. Por quê? Porque você não quer abrir mão do seu futebol, você não quer abrir mão da sua carninha final de semana. Você rejeita. Está rejeitando o Senhor Jesus. Então nós somos entregues todos os dias para o matadouro. Só que lá na frente, a gente vai ser bem recompensado. Não pensa você, meu amigo, minha amiga, que sem Jesus você vai ser salvo. Está enganado. Se te falaram isso, você está muito enganado. Porque não é o que a Bíblia fala desde o início até o Apocalipse. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe Ave Maria, rogai por nós. Não existe de que uma outra pessoa estará lá no céu, diante do trono de Deus, para querer te salvar. Não existe. Se você acha que existe, então eu poderia chegar e dizer, então me prove e me mostre. Não existe. Continuando. Mas de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna um vencedor. Como eu falei, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você não vai desistir. Porque você está do lado de quem? Quem está do teu lado e você está do lado? Do Senhor Jesus. Desse anjo forte. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te dar vitória. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Quer dizer, quando você se converta de fato e de verdade, meu amigo, nada mais vai mudar o teu pensamento. Nem a morte, nem a vida, nem o medo, nem a circunstância, nem o coronavírus, nem os amigos, nem mãe, nem pai, nem filho, nem esposo, nem marido, nem ninguém. Ninguém vai mudar. Por quê? Porque você teve esse encontro com o anjo forte. Você teve esse encontro com Deus. Você teve esse encontro com o próprio Senhor Jesus. Que para você ter uma intimidade com o próprio Senhor Jesus, você vai ter que abrir mão de tudo. De tudo. Entregar 100% da sua vida para o Senhor Jesus. 100% da sua vida para o Senhor Jesus. Lá no capítulo 10, do versículo 4, diz assim, vamos lá. Nós vamos falar sobre o livrinho aberto. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Né? Ele ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram. E não esquece. Quer dizer, desde o início, João teve a visão. Desde o início, o próprio Senhor Jesus chegou e falou, escreve. Quer dizer, ele estava escrevendo tudo.
Então o Apocalipse aqui foi escrita por João. Coisas reveladas para o João e ele escreveu tudo. Só que agora escrever o que os trovões estavam falando. Ele mandou selar. Então a voz de Deus é como o som de trovão. É mencionada várias vezes na Bíblia. O que esses trovões emitiram não foi apenas estrondo, mas uma mensagem significante que Deus não permitiu João escrever naquele momento, pois ainda não era. O Senhor quis que o foco dos leitores, por agora, fosse a mensagem do anjo forte no livrinho aberto em sua mão. Daí mais tarde, lá no capítulo 16, lá na frente, João escreveria o juízo das 7 taças, que resultariam na conquista do reino deste mundo para o Senhor Jesus. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Então eu estou indo por etapa. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Quer dizer, lá atrás nós vimos sobre os martírios, que foram aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, os cristãos, morreram por causa do Senhor Jesus. E a maioria desses martírios vai acontecer também justamente no dia do juízo, no dia em que acontecerá a grande perseguição durante a grande tribulação. Aquelas pessoas que ficaram, não foram arrebatadas, que ficaram, mas elas abriram os olhos naquele momento e pensaram consigo mesmo. Realmente o pastor estava certo. Realmente o Gerdau estava certo. Realmente o fulano estava certo. A trombeta tocou, a igreja foi, e eu pensava que era igreja, fiquei. Agora, não tem como eu ter o Espírito Santo. Então, o que acontece? Então eu quero o meu Jesus, eu quero a minha salvação, só que vai ter que pagar com o quê? Com a própria morte. Você vai ter que pagar com a própria morte. Então, aí esses martírios lá atrás, que ficam debaixo do altar, então eles ficam gritando, Senhor, Senhor, quando que irá de julgar este povo, esta nação? É como se eles tivessem pedido vingança, justiça e vingança para o Senhor Jesus, porque eles foram mortos por causa do nome do Senhor Jesus. Então esses cristãos, desde lá da antiguidade até nos dias de hoje, de que muitos morreram por causa do nome do Senhor Jesus. Então, aí eles gritam, Senhor, quando isso que vai acontecer? Quando? Aí tem uma parte lá que Jesus fala, para ter calma, que vai chegar o momento certo. Agora não. Agora Jesus chega e fala. Fala aqui, não haveria mais demora. Então quer dizer, não vai mais demorar. E não vai demorar muito para dar o toque da 7ª trombeta. Então essa é a resposta divina à pergunta dos mártires em Apocalipse 6:10. Que eu acabei de ler, quer ver? Vou até procurar aqui, ó. 6:10, tá pertinho aqui, ó. Olha só. 6:10, veja só. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, eles vão estar lá, pedindo vingança e justiça. E Jesus fala aqui que dessa vez não iria demorar. Então a 7ª trombeta logo irá tocar e concluir o plano de Deus.
Então a demora atual é para a oportunidade da salvação dos perdidos. Enquanto isso nada acontece, enquanto isso nós estamos pregando o Evangelho, seja em redes sociais, seja na igreja. Então há chance de você se converter, de mudar de vida. Eu não estou convidando você para virar um religioso ou virar um crentão. Não. Estou falando para você entregar a vida para Jesus, para você ser salvo. Para você ser salvo. Apocalipse no capítulo 10, ao 7 ao 11. Olha lá. Mas no dias da voz do sétimo anjo, quando a trombeta, olha só, se cumprirá o segredo de Deus. Então haverá um segredo muito terrível. Como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Quer dizer, João foi lá, pegou o livrinho da mão do Senhor Jesus. Lá ele se apresentou com o livro aberto. Agora João foi lá e pegou esse livrinho aberto da mão do Senhor Jesus. E ele relata: e fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Aí o anjo diz, o João diz: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. O ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ao descer do céu, o Senhor na mão, que eu falei, que representa o seu direito de exercer o juízo sobre aqueles que são rebeldes. E quantos têm sido rebeldes até hoje, nos dias de hoje, a humanidade tem sido rebeldes com Deus. Esse livro contém todos os direitos proféticos, reais e sacerdotais do nosso Senhor e Redentor, além do restante das revelações do juízo de Deus, que é o segredo de Deus. Ela é associado aos juízos da sétima trombeta, que nós vamos abordar ainda, o que indica que o mistério é o estabelecimento do reino de Deus na terra. Olha só. Então o João recebe a ordem de comer o livrinho. Ele precisava experimentar por si mesmo aquilo que iria dar aos outros, para que possa transmitir o espírito e a vida que há na palavra. O homem de Deus precisa, no sentido espiritual, comê-la, ou seja, absorvê-la, a ponto de o seu ser assumir totalmente o caráter do seu autor. Dessa forma, a palavra sairá de dentro dele como o mesmo espírito que nele existe. Hoje o livrinho é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não tem como uma pessoa dizer que ela é cristã se ela não pratica a palavra de Deus. Não tem como a pessoa dizer que ela será salvo se ela não praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é para correção, é para ensinar. A palavra de Deus é a voz do próprio Espírito Santo para o coração das pessoas. Então, se a pessoa que diz que é cristão, mas ela não pratica a palavra de Deus, então é um cristão de faxina. É um cristão assim de falso.
chamado Brasil, que todo mundo, você olha e fala que é cristão. Ele acha que ele, sendo da religião, é cristão. Ele acha que as deuses deste mundo é cristão. Não. Ser cristão significa seguir a Cristo. Se você não segue a Cristo, você não é cristão. Você pode estar dentro de uma igreja. Pode ser até igreja de crente, igreja católica, espírita. Você pode até dizer que você é devoto a Santa A, Santa B, Santa C. Mas se você não segue o Senhor Jesus, não segue a Cristo, você não é cristão. Não é cristão. E hoje em dia virou uma briga agora para ser cristão. Por exemplo, nós tivemos aí a política pela presidência, né? E que um outro partido político, quer dizer, as pessoas que gostam do vermelhinho lá, do PT, vamos falar, né? Gosta do PT, os comunistas. Então, eles detestam o cristão. Por que eles detestam o cristão? Porque os cristãos, a maioria, votaram no Bolsonaro. Certo? Eu também votei no Bolsonaro. Claro, só que eu não votei nele porque ele se diz cristão. Porque para mim, cristão segue a Cristo. Para mim, cristão, ele anda aqui, ó, dentro da palavra de Deus. E não aquele cristão que ele vai em todas as igrejas. Não aquele cristão que uma hora ele tá com uma hora tá com outro. Que é o caso do presidente. Ele é presidente, ele é político, então ele se diz cristão. Mas ele está partindo para tudo quanto é lado. Ele se mistura no meio das religiões. Mas não é um cristão ativo que segue realmente o Senhor Jesus. A vez passada, até o Datena ficou com vergonha, quando fez uma transmissão ao vivo com ele lá, ele falou um monte de barbaridade, falou um monte de palavrão. Quer dizer, cristão não fala palavrão. Cristão, ele muda totalmente o caráter, a sua conduta. Quando se trata de cristão, o foco dele é só o Senhor Jesus e mais ninguém. O cristão não vai na Índia fazer aquelas coisas aradas como foi feito já. O cristão segue somente o quê? A Cristo, a Jesus. Então, para quem anuncia o evangelho, porém, a experiência é agridoce. Quer dizer, ele é agradável e amargo ao mesmo tempo. É agradável o privilégio de transmitir aos outros o que Deus nos tem dado. Por outro lado, é amargo saber que, apesar de tanta luta e esforço para salvar os perdidos, muitos sofrerão o juízo eterno por rejeitarem a salvação oferecida pelo Senhor Jesus. Isso é muito duro de suportar. Então, por isso, João recebe a ordem de profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, para que tenham ainda mais uma chance e não possam alegar ignorância. Então, essa missão também é minha, é sua. Então, quando nós aprendemos a prática da palavra de Deus, quando nós estamos na prática da palavra de Deus, a gente prega o evangelho, pessoal. Que João estava comendo, ele é amargo e doce. Para quê? Para que ele venha aprender um pouco mais. Então, quando você começa a praticar a palavra de Deus, você passa a ter uma vida com ele. Então, qual é a expressão hoje de comer esse livrinho? Comer é o quê? Observar as Escrituras, ler atentamente as Escrituras. Por que muitas pessoas estão sendo enganadas em muitas igrejas? Porque elas não observam as Sagradas Escrituras. Tem gente que tem Bíblia em casa, mas aí elas entram em algumas igrejas aí, né?
e são enganadas. São enganadas. Aí eles vão lá e isolam alguns versículos, até para pegar dinheiro do povo. Eu falo de alguns pastores que estão para pegar, mais pega dinheiro do povo para arrecadar do que de conversão, da prática da palavra de Deus. Deus mesmo fala lá: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quer ler as Sagradas Escrituras? Eu sempre bato na mesma tecla. Se a Igreja Católica Romana, a principal religião do país e do mundo, se ela resolvesse em todas as suas missas abrir a Bíblia e pregar tudo que tiver na Bíblia, deixar o Espírito Santo chegar e falar: hoje você vai falar isso, amanhã você vai falar isso, acabou. Sabe por quê? Porque vai desmentir ela própria. Por causa de tantas idolatrias que o povo está se sujeitando. Idolatria. Algumas outras igrejas, algumas crentes, agora tem até carnaval gospel. Quer dizer, não sei da onde que estão tirando tudo isso da Bíblia. Não sei da onde. Outros inventam um monte de coisa para você crescer financeiramente, realizar os seus sonhos, através de sacrifícios e sacrifícios financeiros. Tudo versículo bíblico, isolado da verdade. Quer dizer, eles puxam uma coisa e colocam uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. Então o verdadeiro cristão, ele pratica o verdadeiro evangelho. O verdadeiro cristão, ele pratica a palavra de Deus. Ele pratica mesmo. A palavra dele é como o Salmo disse: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus pés. Então, quando a pessoa pratica a palavra de Deus, ela tem tudo com Deus, ela tem tudo com o Senhor Jesus. Para ela não importa a vida da forma que ela vive. O que vai importar para ela é que ela quer ter uma vida com Jesus. Quer ser salvo, meu amigo? Entregue a vida para Ele. Quer ser salvo? Hoje mesmo. Se sujeita a esse anjo forte. Se sujeita ao Senhor Jesus. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Se você é de Campo Largo, aqui da minha cidade de Campo Largo, eu sou o diácono da igreja chamada Embaixadores do Reino de Cristo. Sexta-feira agora nós temos uma reunião às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite. Eu vou fazer um culto às 9 horas da manhã, fui agraciado pelo Espírito Santo para me fazer um culto às 9 horas da manhã, sexta-feira agora. E depois às 7h30. Vamos também reabrir a igreja no domingo, às 7 horas da noite. Aí eu convido você, fica aqui na rua 15 de novembro, número 2958, centro de Campo Largo. E geralmente a gente está fazendo transmissão ao vivo, para você que é de longe, clica na... Eu sempre mando um link ali, tem a página da igreja. Você que é de longe, procure aí na página. Tá lá. Aí mesmo, aí mesmo, você que está me assistindo, aí mesmo tem a página mesmo, você desce mais lá embaixo, você vai ver a reunião que foi feita terça-feira na nossa igreja. Foi uma reunião abençoada. 3 pessoas resolveram entregar suas vidas para Jesus. 3 pessoas. 3 pessoas, numa noite, foram lá na frente do altar e se entregaram ao Senhor Jesus. Resolveram abandonar o mundo de pecado, resolveram abandonar a idolatria, resolveram abandonar a religião e quiseram somente o quê? Entregar a sua vida para Jesus. Pessoal,
existe pecado e pecado. Todos nós somos falhos. Todos nós, no geral, somos pecadores. Só que tem uma diferença. Existe o cristão pecador que não pratica o pecado. Existe aquele que é ímpio, incrédulo, ele é pecador, mas ele continua praticando o pecado. Ele sabe que é errado, ele continua. Ele sabe que é errado fumar, que é pecado. Por quê? Porque destrói a tua saúde. É a mesma coisa, ele sabe que se ele fumar aquele cigarro demais, ele sabe que ele amanhã ou depois vai ter um câncer de pulmão, mas ele continua fumando. E vem descrito ainda na embalagem. Pode causar câncer de pulmão, causar isso, mas ele, mesmo assim, ele continua. Quer dizer, é até uma desobediência. Então ele sabe que é pecado, ele sabe que está errado, mas ele continua. Então, há aquele que é pecador, mas ele não pratica, mas todo dia ele ora a Deus e fala: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, pensei errado, falhei, me perdoa, olhei algo que não deveria, me perdoa, e etc. E quando é cristão de verdade, pessoal, o cristão de verdade, sabe como que é a vida dele? Em oração. Em oração. Uma vez eu levei umas críticas aí, aqui na minha cidade, que eu tava sendo pré-candidato a vereador, e eu até abri mão, porque eu quero fazer a obra de Deus futuramente como um pastor. Então, não combina política no altar. Pastor que vira político, não combina. Ou você é pastor, ou você é político. Não tem como associar o altar com a política com o altar. Não tem como. Não tem como. Então tem muita gente fazendo muito errado aí. Mas aí me criticaram porque começaram a me criticar como eu era pré-candidato a vereador. Começaram a falar, agora não tem como... se o Gerdau ganhar, aí não tem como procurar ele porque ele só está rezando. Porque ele vai estar só orando. Quer dizer, a tamanho da certa ignorância dessas pessoas. Mas o cristão de verdade, ele vive em oração. Ele ora. Ele ora antes de dormir, ele fala com Deus. Aí ele desperta de madrugada, o próprio Espírito Santo acorda ele de madrugada, ele vem e ora. É o maior esforço para ele fazer isso, mas a bênção vem, ele ora. Quando ele acorda, antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, o seu primeiro bom dia é para Jesus, ele ora. No meio da tarde, ou antes do almoço, ou até depois do almoço, mesmo no trabalho, ele sempre dá um jeitinho de ir no cantinho, até mesmo no banheiro, dobrar o joelho. Ele ora. Ele vive em constante oração. Ele está trabalhando, ele ora, fica orando em pensamento. Está dirigindo, está também em espírito de oração. Então isso vai o quê? Vai fortalecendo. E cada vez mais ele vai ficando mais perto de Jesus e vai tendo mais intimidade com Deus, vai tendo mais intimidade com Jesus. E ele começa a pegar nojo do pecado. Então ele não pratica o pecado, então ele se desvia do pecado. Porque o seu foco é a salvação. Então entrega a sua vida para Jesus, meu amigo. Entrega a sua vida para Jesus. Faça isso, que você não vai se arrepender. Uma vez me perguntaram, Gerdau, embaixadores só tem em Campo Largo? Por enquanto, embaixadores do Reino de Cristo só tem em Campo Largo. Mas, se você quer ir hoje mesmo para uma igreja, procure uma mais próxima da sua casa. Chame o pastor, converse com ele em particular. Pede para ele ler um versículo bíblico para você e explicar para você. Amém, pessoal? Entregue sua vida para Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ser que amanhã eu continue... pode ser que amanhã eu consiga dar a continuidade, a última parte da sexta trombeta. Eu vou falar um pouco da medição do templo, né, que será feito, e falar sobre as duas testemunhas. Se eu não fazer amanhã, provavelmente na sexta,
eu vou fazer, porque daí eu vou pregar sexta, sábado e domingo direitinho, para nós ir concluindo o Apocalipse, tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse até o final para ouvir uma canção, né? É uma canção, digamos que é como se fosse eu falando para você através dessa canção. É o meu apelo através dessa canção. Tanto é que essa canção, ela faz parte de um livro que eu já escrevi, mas não foi publicado. Um livro há muito tempo que eu escrevi, não foi publicado. E amanhã ou depois, quem sabe, o Espírito Santo vai me abençoar. Aí eu vou dar um jeito de arrumar certinho esse livro e quem sabe eu publique ela, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Fique até o final e ouve essa canção em nome do Senhor Jesus. Ela se chama Como Posso Me Calar, tá bom? Gente sofrendo e somente o Evangelho tem poder para libertar. Como posso eu temer se tem o nome de Jesus, a força que me faz vencer? Como posso concordar e não sentir a dor no coração de ver a igreja de Jesus cair em predestinação? Como posso aceitar que a palavra do meu Deus se apague nos corações pelas mãos dos fariseus? Como posso me esquecer de onde meu Senhor buscou-me e com amor me levantou, anunciar assim o poder? Como posso ser covarde, falseando a verdade, me liberta o sofredor? Como posso não lutar e negar o meu chamado, vendo o povo enganado a perder a salvação? Se tantas perseguições é o preço a pagar, meu Jesus morreu na cruz, perseguido por me amar. Se tantas perseguições é o preço a pagar, meu Jesus morreu na cruz, perseguido por me amar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.